Olá, tudo bem? Sou o professor Janis Miguel, estou concorrendo ao cargo de professor de Ciências, Ensino Fundamental 2. E então, hoje a gente está uma aula para vocês com a seguinte temática. A temática é esta trabalhada na turma de 7º ano, que são as fontes de energias renováveis e fontes de energias não renováveis. A gente vai ver um pouco sobre o conceito de cada uma delas e também vai ser citado alguns exemplos. Vamos observar também sobre a questão dos impactos ambientais dessas fontes de energias que ela vem causar no nosso meio. Hoje é o dia 12 de fevereiro de 2026, nossa disciplina é Ciências e o professor Janis Miguel. De início, trago a seguinte pergunta para vocês: o que são fontes de energias não renováveis? E o que são fontes de energia não renováveis? Seria um intervalo para que possa a turma dinamizar e também para que a turma possa participar efetivamente com seus conhecimentos que já foram adquiridos no decorrer da sua aprendizagem. E aqui vamos conceituar de uma forma bem mais clara e objetiva, de uma forma sucinta que possa levar o seu conhecimento para o cotidiano. Então, uma das primeiras perguntinhas são: o que são fontes de energia? Fontes de energia renováveis. E aqui nós teríamos a segunda perguntinha que diz: o que são fontes de energia não renováveis? Então, nada mais nada menos que as fontes de energias renováveis são aqueles tipos de fontes de energias que se renovam. São as fontes de energias que se renovam. Enquanto que as fontes de energias não renováveis, o próprio nome já diz, são aquelas fontes de energia que não se renovam ou as fontes de energia que levam milhares de anos para que elas possam se renovar. São as fontes de energia que levam milhares de anos para se renovar. Então aqui nós temos as duas principais diferenças entre elas. A partir de então, podemos citar alguns exemplos dessas fontes de energias renováveis e também dessas não renováveis, que está dispersa no nosso cotidiano e a gente se depara no nosso dia a dia muitas vezes. Então, fontes de energias não renováveis, nós podemos citar alguns exemplos delas. Exemplo, a energia solar. Exemplos de fontes de energias renováveis: energia solar, energia eólica, energia de biomassa, temos também tipo de energia oceânica, geotérmica também. E também a gente pode citar o tipo de energia, esses tipos de energia solar, ela é produzida a partir das raios, incidências de raios solares, energia eólica
nós podemos citar aqui a energia que é produzida a partir do movimento dos ventos. Podemos citar também a Torre de Marcolândia, que nós temos aqui na nossa região do Piauí, que é uma grande fonte de energia. Energia de biomassa, esse tipo de energia, ela já é mais de matéria orgânica, que é, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar e da madeira também, que pode ser queimada e produzida então esse tipo de energia. E também nós temos a energia geotérmica. Esse tipo de energia geotérmica, ela é gerada a partir do calor, que esse calor ele é proveniente do interior da Terra, superaquecendo. Enquanto que a energia oceânica, ela já é aquele tipo de energia que é gerada a partir dos movimentos, das forças e das ondas das marés também. Aí nós temos também os tipos de energia não renováveis, que vamos citar aqui para ressaltar que as fontes de energias renováveis elas não são tão prejudiciais ao meio ambiente, são menos poluentes, enquanto que essas que vamos citar aqui alguns exemplos das fontes de energias não renováveis, elas são altamente agressivas ao meio ambiente. Elas são consideradas o quê? Fontes de energias finitas, com composição muito lenta na natureza, devido à sua extração. Nós podemos ver também os riscos que oferecem à saúde humana, devido à sua extração, e também os altos índices de enxofre, vários outros. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos das fontes de energias não renováveis. Aqui nós temos primeiro o petróleo, temos também o carvão mineral, temos também outros tipos de energia, como exemplo o gás natural, temos também o tipo de energia que é o caso do gás natural e energia nuclear também. Podemos citar que temos esses 4 tipos de fontes de energia não renováveis. O petróleo, nós podemos ver que ele é utilizado também para o processo de transporte e também para a geração de energia, a sua utilização é de fundamental importância. Além do mais, nós podemos ver que ele é muito prejudicial ao meio ambiente exposto em grande quantidade. Nós podemos ver o alto índice de poluição por veículos que utilizam dessa fonte de energia. Temos também o carvão mineral, que é mais utilizado na questão das termoelétricas, com alta emissão de CO2 também, que vai ser prejudicial à saúde humana. E temos também gás natural que ele é mais proveniente de combustíveis fósseis, utilizado na questão da cozinha também e na questão das indústrias. Podemos ver que milhares de indústrias liberam toneladas de gás natural dessa emissão desse poluente no meio ambiente. E aí acaba acarretando vários problemas. E aí nós temos também a questão da energia nuclear. Essa energia nuclear ela é mais dispersa através de materiais radioativos. Como exemplo desses materiais radioativos tem a questão do urânio também. Então nós temos aí, com os avanços tecnológicos que nós estamos diante das tecnologias da informação e comunicação, podemos buscar estratégias e métodos para que a gente possa diminuir essa poluição, essa agressão ambiental. E também podemos caracterizar que cada vez mais a gente está se tornando o quê? Dependente desses tipos de fontes de energia. A gente pode ressalvar, podemos buscar implementação de quê? Da utilização de energias e fontes de energias renováveis, para que dessa forma a gente diminua a emissão desses poluentes no meio ambiente. E ela está presente onde? Em nossas residências, esses avanços tecnológicos estão presentes em nossas casas, nossa residência, na indústria, na rua, no nosso trabalho. Podemos ver que é tal eficiência e avanço no qual nós nos deparamos com informações em questões de segundos. Nós podemos transmitir essa mensagem a todos. Por que não buscar a conscientização das pessoas para utilizar desse meio tecnológico, das tecnologias, para a conscientização das pessoas? Dessa forma,
nós podemos buscar métodos e estratégias para a gente consumir menos energia no nosso dia a dia. Você acaba de acordar, desliga ali o ventilador, que o ventilador muitas vezes você acorda e acaba deixando o ventilador ligado por vários tempo, várias horas ali, a central vai sair e desliga também, a luz saiu do quarto, você pode estar apagando. É uma forma de você diminuir esses impactos ambientais também. O uso dessas energias pode ser para a questão do calor, do transporte, nós temos essa utilização. Na preparação de alimentos também a gente utiliza essa energia, tipo de energia. Um exemplo, air fry, nós temos forno micro-ondas, vários outros meios que nós utilizamos. Panela elétrica está no nosso dia a dia, cada vez mais. No processo, também no uso da comunicação, telefonia e vários outros meios também que nós podemos utilizá-los. Mais à frente, nós temos também a energia não renovável. São provenientes de fontes que estão disponíveis em quantidade o quê? Quantidade estas que são limitadas. Vou colocar aqui uma observação. Quantidades limitadas. Quantidades limitadas, enquanto que as fontes de energias renováveis são consideradas ilimitadas. Principal diferenciação entre elas. São chamadas também não renováveis, pois elas são geradas novamente num intervalo de tempo, precisa de um longo tempo para a sua renovação, essas fontes de energias não renováveis, no qual, se a gente não tivesse essas outras fontes, acabaria acarretando vários problemas. Dentre eles, nós podemos ter a sua falta. As fontes de energias também não renováveis, elas dependem de recursos naturais limitados. Quais são esses recursos naturais? Petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear. Aí nós temos também a questão dos combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, eles são formados por quê? Por a composição e decomposição de materiais. Dentre esses materiais nós temos animais, plantas e vegetais também. Plantas mortas que elas estão enterradas e elas estão na parte inferior, na parte de baixo da terra. E elas podem demorar milhares de anos para a sua recomposição. Seu uso vai contribuir de forma para o meio ambiente, no qual vai precisar de uma espera do ser humano para poder ter essa renovação. Além do mais, sem falar da questão da poluição ambiental que está atrelada. A queima desses combustíveis também, desses combustíveis fósseis, são altamente nocíveis, são altamente poluentes e vai degradar cada vez mais o meio ambiente. Temos aí a liberação de gás de dióxido de carbono e também de gases de efeito estufa. E o dióxido de enxofre também, que vai contribuir para o quê? Para o processo de formação de chuva ácida. Essa chuva ácida que será dispersa com a liberação, nós podemos citar aqui um exemplo, nós temos aqui uma árvore. Quando nós temos esse processo dessa chuva ácida, que é um tipo de fonte de energia não renovável, ele vai acabar que essa árvore aqui, ela não vai ter tantas ramificações nem folhas. E além do mais, vai causar a morte dessa árvore aqui, ó. Ela vai chegar à sua extinção. E temos também lagos. Quando temos o contato dessa chuva ácida com os lagos, onde nós temos as correntezas, os peixes ali que sobrevivem, logo eles irão morrer. Então nós temos aí os contras, os impactos negativos dessa fonte de energia não renováveis. Uma das principais fontes também que são muito utilizadas é a questão dos veículos, petróleo para os veículos, como combustíveis fósseis. Esses combustíveis, eles acabam que, muitas das vezes, o seu carro ali altamente poluente, a gente pode citar o caso também de caçambas, que nós temos aí que liberam uma grande quantidade de poluentes para o meio ambiente. E aí você faz a comparação global da quantidade de carros dispersos nas BR, fazendo esse tráfego e essa poluição diariamente e constantemente, a agressão que está sendo ao meio ambiente. Dentre eles, nós temos também a questão do hidrocarboneto, que se forma a partir
restos orgânicos. Esses restos orgânicos são de animais e também de vegetais, e também dos oceanos, que vai poluir ainda mais a questão da nossa atmosfera, trazendo mais danos ao próprio ser humano. Carvão mineral é um tipo de combustível fóssil que é formado de sedimento, carvão mineral. Nós temos também a sua composição e também podemos dizer que pouco mais de 26% na produção de energia mundialmente. Nós temos cerca de 6% que é produzido aqui no Brasil, dessa sua poluição aqui no Brasil, através do carvão mineral. Temos também aqui o caso do gás natural. Esse gás natural vai ser uma mistura esta de hidrocarbonetos, que são leves na forma mais gasosas, que a gente pode ver o processo gasoso, e podemos observar que nós temos cerca de 95% de metano, e o resto vai ser o etano e também o propano. Esses são altamente poluentes ao meio ambiente, e podemos ver que reservas quase sempre elas são disponibilizadas onde se extrai esse petróleo. Essas reservas elas são extraídas e elas vão ficar em estados de quê? De alerta, além da agressão ambiental que é causada. Nós temos também, por fim, a questão do nosso gás natural. Gás natural, que esse transporte também ele pode ser feito através de gasoduto, em uma área muito importante da extração no Brasil também, que fica mais centralizado na bacia de Santos. E a energia nuclear, por fim, nós temos a questão da energia nuclear. Ela já é obtida mais através da fusão nuclear de átomos de urânio também, e nós podemos ver que é uma fonte de energia esgotável, consideravelmente fonte de energia não renovável. Nós podemos observar também que nós temos cerca de 1 kg de urânio, corresponde a 235, que libera a cada 2 a 3 milhões de vezes mais energia. E temos também essa queima desse carvão e também do óleo em grande quantidade. Agora, nós temos a questão dos pós e dos contras a respeito das fontes de energia não renováveis. O pós, com relação a esses recursos estratégicos de regiões de baixo custo, é uma fonte de energia que é considerável mais barata, porém nós podemos ver a alta agressão ao meio ambiente. E os contras, elevados custos para a produção, o destino do lixo tóxico, que a gente pode ver que muitas vezes consideramos um fator primordial, mas depois, quando vai se tratar o lixo, nós temos altos custos financeiros para o tratamento e, além do mais, a questão de vários riscos ambientais em caso de acidentes também. Já as fontes de energias renováveis, elas já são mais consideradas fontes de energias encontradas na nossa natureza, elas são auto-regeneradas, se renovam facilmente, e nós também podemos observar que elas são consideradas fontes de energia o quê? Fontes de energias renováveis, considerado um tipo de fonte de energia limpa. Fonte de energia que ela é produzida globalmente, mas também nós temos aí, ela é considerada uma energia sustentável para a sua produção. E além do mais, ela possa ser o quê? É o tipo de energia que você usa e você pensa na conservação de gerações futuras que tem por vir. A energia solar ela é proveniente através de incidência de raios solares, ela é inesgotável e altamente potente. Nós temos também aí outro tipo de fonte de energia. Caso falamos aqui a energia solar, a energia eólica, que no caso dessa energia eólica ela é produzida a partir dos movimentos giratórios das hélices, como você tem o caso de Marcolândia, que os ventos vai fazer esse movimento giratório, e também nós podemos ver que a sua instalação ela é bem mais intensa, ela requer uma área de desmatamento para poder ser instalado essas torres eólicas. Vale ressaltar que essas torres eólicas, após a sua queda, tem que ser totalmente trocada esse material, não pode ser reutilizado nenhuma delas. Nós temos a questão também de energias geotérmicas. Essa energia geotérmica ela é mais interna, no interior da Terra. Quando esse calor está mais próximo do interior, ele é usado para essa produção para gerar essa eletricidade, e também usinas geotérmicas que injetam água quente para ocorrer a sua produção. Pós e contra, nós temos os contras, é a questão do valor
do custo financeiro, que é muito alto, e também a sua manutenção e os impactos ambientais onde foi construída. País com maior produção de energia renovável geotérmica, nós temos o caso dos Estados Unidos também. Logo em seguida, nós temos a questão da energia, que não foi citada aqui, nós temos a questão da energia hidrelétrica, que ela é já um tipo de energia com movimento